Bom dia, amigos. Bom dia. Uma alegria tê-los aqui novamente para mais um estudo específico. Hoje nós iremos tratar sobre eutanásia, sobre a coordenação e orientação do Rodrigo e do Sérgio na visão espírita. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. Contamos com o auxílio e apoio espiritual para que esse estudo tenha um bom êxito e atinja a todos aqueles que precisam estudar e saber um pouquinho sobre o tema. Lembrando aos expositores do obreiro a necessidade de estudar para estar pronto, preparado para ensinar, né? Nós lembramos da frase do Emmanuel, né? Que para que possamos ter êxito quando vamos ensinar, precisamos, antes de tudo, estudar. Então, aqueles que não se quiserem presente, não puderem estar, que possam assistir depois esse vídeo e nos dar um feedback sobre o tema. E para nós iniciarmos, então, eu convido a todos para a gente fazer uma prece. Vamos silenciar a nossa mente, zerar os nossos pensamentos, vamos deixar as nossas aflições, as nossas preocupações de lado por uns instantes, acalmar o nosso coração, vamos prestar atenção no nosso coração, no ritmo da batida do nosso coração. E assim vamos nos acalmando, serenando, para que possamos estar abertos para o aprendizado da manhã, para recebermos essas informações, podemos refletir, o momento é de estudo, possamos indagar, questionar, é importante que façamos parte ativa desse trabalho. Que Jesus, o nosso Mestre por excelência, o nosso guia seguro, esteja à nossa frente. Que os nossos olhares possam estar voltados para o olhar de Jesus. E aí não tem erro, estaremos no caminho certo. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos ampare a todo momento. Vamos pedir em especial aos expositores da manhã, Rodrigo e Sérgio, que eles estejam igualmente abertos para receber as intuições, o auxílio do mais alto. Que esse estudo possa ser de muito proveito a todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Para dar início, então, o Rodrigo vai trazer aqui algumas considerações. Bom estudo para todos nós. Bom dia, amigos. Bom dia. Muito obrigado por estarem presentes aqui nessa manhã de domingo. Eu e o Sérgio preparamos um tema para vocês, uma reflexão sobre a eutanásia, né, que é o foco hoje dos nossos estudos, diante de uma sequência de temas que serão tratados à luz do Espiritismo. E gostaria de contextualizá-los no primeiro momento. Nós vamos apresentar um vídeo, mas antes eu gostaria de trazer esse contexto, que na verdade a eutanásia está dentro de um contexto de finitude, né, do fim da vida. Nesse mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para ser testados, para aprender cada vez mais. Nós temos esse acidente da finitude, né? A finitude, ela pode ser de várias formas, né? De acordo com a lei divina, que é algo que acontece naturalmente. Nós temos também aquelas finitudes provocadas, no qual a eutanásia é uma delas.
Além da eutanásia, como já foi tratado aqui no primeiro encontro, nós tivemos o suicídio, nós temos o aborto, nós temos a pena de morte. E todos esses temas trazem a questão da finitude, um problema da vida humana, né? E hoje o tema é um tema extremamente sensível, a eutanásia. É um tema que provavelmente, talvez não com esse palavrão, essa palavra feia, né? Eutanásia, todos nós já chegamos à reflexão sobre ela em um determinado momento da nossa vida. Seja vendo o sofrimento de um amigo, de uma pessoa próxima, de um parente, e você, de uma forma, às vezes um tanto quanto egoísta, pensando o que você poderia fazer para aliviar aquele sofrimento. E a pergunta é: será que nós, que não criamos a vida, temos o direito de tirar a vida? Será que a nós é permitido esse comportamento invasivo conosco mesmo, com outrem? Então, nessa manhã, nós vamos tratar sobre a eutanásia, mais um tema da finitude da nossa vida, sobre os tipos de eutanásia, sobre a eutanásia no mundo e sobre como o kardecismo, a doutrina espírita, entende o que é eutanásia. Então, eu e o Sérgio, de uma forma didática, vamos primeiramente apresentar um vídeo de um médico, de uma forma técnica, e aí depois eu vou completar esse vídeo. Então, eu vou chamar a atenção a vocês agora com relação ao vídeo, que vai trazer alguns conceitos técnicos que depois eu vou trazer o complemento desse. Chico, por gentileza. Conhece com certeza a eutanásia, ou se não conhece, pelo menos ouviu falar. Eutanásia nada mais é, e aí você presta atenção no prefixo eu, é a decisão que a pessoa tem de abreviar a sua própria vida, que ela vai lá e vai pedir auxílio para que esta decisão seja assistida no fim da sua vida por alguma equipe de saúde, pelo médico ou pela equipe de saúde. Então, eutanásia, eu decido que não quero mais, e a partir disso eu vou querer um suicídio assistido, que seria mais ou menos um sinônimo, uma explicação. Então, eu decido que eu não quero mais viver por N questões, e em vez de eu tomar uma atitude violenta, um suicídio com uma atitude violenta, eu quero morrer com dignidade e eu vou pedir auxílio a uma equipe de saúde. A eutanásia é legal em alguns países da Europa, mas no Brasil ela é proibida. Nenhum médico está autorizado para fazer a assistência de alguém que deliberadamente decidiu interromper a sua vida. Eutanásia no Brasil não está liberada. Mas não existe só eutanásia. O que existe, na verdade, é como você vai assistir a morte do paciente. Ortotanásia é o acompanhamento médico para uma morte que vai ocorrer naturalmente. Então, decide-se, através de um acordo entre a equipe de assistência médica, a equipe de assistência de saúde, um paciente, de preferência, e os familiares, que aquela condição de saúde ela é irreversível e intratável. Por ser irreversível e intratável, o paciente ele pode escolher morrer sofrendo ou o paciente, a equipe de assistência em saúde e os familiares podem chegar à conclusão que aquele sofrimento é desnecessário. O paciente pode então ter a sua morte, os seus últimos momentos de vida, suas últimas horas, seus últimos dias, sendo assistido por elementos que nós temos, estratégias e intervenções terapêuticas, para que esse sofrimento possa ser atenuado, possa ser equilibrado e a pessoa possa morrer com tranquilidade, com dignidade, com conforto e sem sentir desconfortos principais como dor ou falta de ar. Isso é chamado de ortotanásia. E a ortotanásia está na base do que eram antigamente chamados cuidados paliativos, que hoje se expandiu muito. O que a gente está falando aqui são os cuidados de fim de vida. É o paciente em comum acordo com seus acompanhantes e a equipe médica, e que ele quer ter uma morte que aconteceria, seria inevitável, mas ele quer que aconteça da forma mais confortável e assistida possível. Isso é a eutanásia, vocês já viram, é bem diferente de eutanásia. Agora, existe um terceiro conceito, que é a distanásia. A distanásia é quando a equipe de saúde define que o diagnóstico daquele paciente é uma doença intratável e irreversível.
todas as medidas já foram empregadas, todos os esforços já foram feitos e, no entanto, a doença não será tratada. Para que não se prolongue o tratamento do paciente, o médico tem o dever, isso é ético, para o nosso código de ética, a gente tem que, antes de tudo, antes de prolongar qualquer tipo de vida, que a gente proteja o direito do paciente de ter a sua dignidade mantida. Então, a distanásia é quando o médico interrompe os cuidados de forma técnica, ele decidiu, através das avaliações que ele faz, exames complementares ou não, que o paciente tem uma doença que é irreversível e intratável. A partir daí, o médico é obrigado a tomar a sua decisão do ponto de vista técnico, seria encerrar os cuidados, quer seja a intubação, quer seja o uso de ventilação mecânica, quer seja o uso de drogas vasoativas, quer seja a hemodiálise. Portanto, o médico decide que fazer essas estratégias só irá prolongar o sofrimento e ele decide pela resolução, que é a assistência no fim de vida. A morte não vai ser traumática, não vai ser violenta, ele vai assistir o paciente nos seus últimos momentos de vida, mas ele decide que aquela doença é intratável a despeito da vontade do paciente e a despeito da vontade dos familiares. É lógico que a distanásia é algo extremamente desconfortável e não aconselhável. Eu, particularmente, nesses 20 anos de medicina, eu nunca fiz nada que eu não tivesse de acordo com o familiar ou com o próprio paciente. A melhor das estratégias entre eutanásia, que é ilegal, é crime, entre a ortotanásia, que é o aconselhável, e a distanásia, é que se chegue a um acordo, que seja um comum acordo, e que o paciente seja o principal participante dessa decisão. Portanto, qualquer conversa sobre fim de vida tem que ser tomada quando a pessoa ainda está lúcida, quando ele está consciente, quando ele ainda decide por si. Por quê? Porque ele vai tomar a decisão, a equipe médica vai dar o melhor suporte possível para que essa decisão seja a mais confortável e os familiares estarão também confortáveis e confortáveis, porque essa não foi uma decisão unilateral, foi uma decisão que foi combinada. Na prática, nós fazemos muita ortotanásia. Percebe-se que o paciente não tem condições, a doença dele venceu a batalha, e ao invés de ele morrer à míngua, morrer sofrendo com dor, sofrendo com constipação, sofrendo com falta de ar, sofrendo com certa dor de cabeça, o que a gente faz é, com um acordo com a família, com o paciente, assistir os últimos momentos de vida, chamados cuidados de fim de vida, que é o conceito da aconselhável ortotanásia. Se você ainda não sabia, existe, portanto, a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para continuar recebendo vídeos. Bom, quem nunca passou por um momento difícil, de finitude? Todos nós, né? Como é difícil tomar uma decisão naquele momento. Quando a pessoa tem uma morte natural, às vezes até inesperada, né, naquele momento, mesmo que for de acordo aí com os desígnios do plano espiritual, é muito fácil, né? Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por um momento de talvez se envolver naquele sofrimento da pessoa, de acompanhar o sofrimento de uma pessoa, e é natural, é inerente da vida humana você querer aliviar aquele sofrimento, você querer interferir naquele sofrimento para tentar trazer um pouco mais de alívio. E aí entra a questão da eutanásia. A eutanásia quer dizer boa morte. É quando você, somente você, escolhe que você quer pôr um fim na sua vida. É diferente, é diferente do suicídio, na medida que na eutanásia ela sempre vem acompanhada de uma doença em estado terminal, de um sofrimento hercúleo, um sofrimento físico hercúleo, difícil para a pessoa. E aí você, através de alguma droga, acaba optando por tirar a sua vida. Na segunda parte dessa apresentação, nós vamos aprender
como o Espiritismo faz a leitura disso. Como que se faz a eutanásia? Lembrando que no Brasil é proibido a eutanásia, tá? A eutanásia, nos países que são permitidos, você vai até uma assistência médica e ele vai preparar um coquetel de drogas, numa medida, numa quantidade, numa potência que vai te levar à morte. Então, bem parecido com a pena de morte, né? Mas a pena de morte é aquela onde a própria sociedade, diante de uma punição, de uma sanção, acaba praticando isso também. Então, você vai lá, procura e através desse coquetel de medicamentos, de barbitúricos, você acaba tirando a sua vida. Essa é a eutanásia. Nós temos também a ortotanásia. A ortotanásia, que no Brasil é permitido, é quando você resolve não prolongar mais a sua vida através dos tratamentos terapêuticos disponíveis. Você está tendo um sofrimento grande, você está sofrendo ali, mas você, na verdade, resolve que você não quer mais fazer o tratamento, você não quer mais usar a quimioterapia, você resolve que você não quer ser entubado, que você não quer prolongar a sua vida mediante uma hemodiálise, e você ministra medicamentos de forma a aliviar a dor daquele paciente, para que na verdade ele possa cumprir os desígnios da vida e fazer a transição, a passagem de uma forma natural, sem ser provocada. No Brasil, a eutanásia é proibida, ela é considerada um homicídio, tá? Nem você mesmo tem direito de tirar a sua própria vida. Embora eu, como advogado, posso dizer que todos nós temos direito à vida, né? Mas aqui, de acordo com a nossa cultura, nós não temos direito de dispor da nossa vida. Assim como, embora vai ser tratado num outro momento aqui nos temas também, não é permitido à mãe tirar a vida do filho que está dentro da barriga. Isso é considerado um homicídio também. O aborto é proibido no Brasil, embora com outro nome, mas não deixa de ser um tipo de homicídio também, né? E essa questão da eutanásia é algo extremamente polêmico, seja sobre o ponto de vista moral, o ponto de vista ético, médico e, sobretudo, sobre o ponto de vista religioso. Não é um tema confortável para as pessoas. Cada um pensa de um jeito, né? E como já dizia, né, tem muitas músicas aí da música popular brasileira, é na dor que toda a carne se trai, né? Então ali que você vai se testar realmente até onde vai sua moral, os seus princípios, né? Será que você é espírita só aqui no centro? Ou será que você é espírita além daqui, né? Isso que eu acho que realmente é difícil, esse teste que a vida nos coloca, essa prova, essa expiação. Então, voltando ao tema, a eutanásia é quando você resolve tirar a sua vida. A ortotanásia é quando você, se eu estou falando você ou o seu responsável, você pode, resolve você não usar mais os métodos terapêuticos disponíveis para prolongar a sua vida. Existe também o chamado suicídio assistido. Tá? O suicídio assistido também é um tipo de eutanásia, mas na verdade não é o médico que aplica, é você que decide o momento e quando você vai aplicar. Então, o suicídio assistido é aquele onde você procura um profissional da medicina ou alguém, pode ser até um leigo, não necessariamente, e ele vai te passar uma dose de drogas no qual você vai ter a quantidade, vai ter lá a droga junto com você ali, e você vai decidir o momento que você vai aplicar. Difícil, né? Além desses 3 casos que eu falei para vocês,
existe também a distanásia, que também é um tema bastante polêmico à luz do Espiritismo. Embora nós não vamos tratar especificamente desse tema aqui, sugiro até a casa que talvez num outro momento possa fazer um estudo direcionado com relação a isso, mas são aqueles casos onde você resolve prolongar a vida a qualquer custo, mesmo que a morte natural já tenha acontecido. São aqueles casos, na verdade, onde você mantém a pessoa viva através de aparelhos, respirando, com batimentos cardíacos, e às vezes a pessoa, assim, ela não consegue fazer a passagem, o desencarne de uma forma natural, porque ela ainda está ligado ao fluido vital, e a pessoa fica ali por um tempo. Eu acho que o mais difícil da distanásia é você ter essa medida, esse tempo, né? De quando cabe a você tomar essa decisão. Se você, é muito comum, se você tem um ente querido que está ali num momento difícil no hospital, geralmente a equipe médica te chama e pergunta para você: você vai querer entubar? Você vai querer colocar hemodiálise? E aí? Ou você simplesmente vai querer prolongar? Você simplesmente vai querer tirar a dor da pessoa? Nós vamos aplicar todos os analgésicos e enfim, morfinas da vida para que essa pessoa não tenha dor e possa fazer uma passagem. Cabe a nós decidirmos. Muito difícil esse tema, bastante polêmico. Em que momento que o médico pode dizer para você que na verdade você não tem mais chance, que ali é um momento final seu, daquele seu parente querido, daquela sua pessoa, daquela pessoa que você gosta? E quantos casos nós não vemos de pessoas que se recuperam, às vezes, mesmo depois de uma intubação ou de uma hemodiálise por um tempo grande? É uma reflexão muito difícil de ser feita, porque não nos cabe tirar a vida de ninguém, muito menos a nossa. No mundo, a eutanásia é liberada em alguns países e proibida na maioria dos países. Ela é proibida no Brasil, aqui na América do Sul ela é liberada na Colômbia, ela é liberada na Espanha, Portugal somente para pacientes dementes, que na verdade isso é possível lá. Nos Países Baixos, na Holanda e Luxemburgo também é proibido, é possível você fazer eutanásia. Na Suíça você pode fazer a eutanásia. E tem muita gente que viaja para esses países, sendo brasileiros, para praticar a eutanásia, já que aqui é proibido. Então, você quer fazer eutanásia, mas aqui é proibido, então você pode ir para a Suíça, comprar uma passagem e ir lá então fazer o protocolo de como fazer a eutanásia. Geralmente, em todos esses países que eu disse para vocês, no Canadá também, na América do Norte, você passa por um protocolo médico para verificar se realmente você está numa doença terminal ou não, se você tem recuperação ou não. É avaliado a sua sanidade mental naquele momento, e aí então você vai passar para o protocolo da eutanásia ou do suicídio assistido. Se você vai preferir pôr fim na sua vida num hospital, acompanhado de uma equipe médica, ou se você vai para sua casa e resolve o momento que você quer fazer isso, depois de um determinado protocolo. No Brasil, como eu disse para vocês, é proibido. Existem vários casos. Teve aqui no Brasil um poeta, o Antônio Cícero, filho irmão daquela cantora Marina Lima. Ele foi para a Suíça, ele estava com uma doença que já não tinha recuperação mais. Aqui no Brasil era proibido a eutanásia e ele já não queria mais viver com toda aquela dor que ele tinha. Então ele foi até a Suíça e praticou a eutanásia lá e veio ser sepultado no Brasil. Nós temos um caso de um
cientista famoso australiano, que foi também até a Suíça para fazer a eutanásia. Ele não tinha uma doença terminal, mas a idade avançada, mais de 100 anos de idade, todas as dores que ele tinha e a dificuldade que ele tinha para andar, para viver, ele não queria mais. E aí ele então resolveu fazer a eutanásia lá. Tá? Nós temos casos agora recentes de casais que resolveram fazer a eutanásia. O marido e a mulher vão até lá e aí então resolvem morrer juntos. Então não temos mais interesse, às vezes o marido está numa doença terminal, a mulher não, mas eles querem ter um desencarne junto. Vão para um desses países e acaba fazendo a eutanásia de forma que termina a vida naquele momento. No Brasil, uma questão bastante... eu aprendi isso agora estudando o tema. Nós temos o chamado testamento vital, que eu não sabia que isso existia, aprendi agora. O que é um testamento vital? Você pode deixar registrado através de um cartório de notas ou através, se eu não me engano, de um mecanismo aí do Ministério da Saúde, que em caso que você esteja numa doença terminal ou inconsciente, que você tem, que você na verdade não quer mais continuar a sua vida e que apenas é para aplicar métodos terapêuticos para aliviar o seu sofrimento. É importante deixar claro, e o Sérgio vai tratar disso na sequência, que o fato do Espiritismo não ser favorável à eutanásia não quer dizer que nós, na verdade, estamos fazendo apologia ou qualquer tipo de elogio ao sofrimento. Longe disso. Nós não queremos que as pessoas padeçam e fiquem sofrendo por um tempo enorme. Mas, na verdade, nós entendemos que nós não temos o direito de escolher o momento do término da vida. Tá? Então, nós já falamos sobre os tipos, já falamos sobre os locais. Vocês podem ver, por exemplo, que a Espanha, que é um país onde a eutanásia está bastante evoluída, ela colonizou a Colômbia aqui na América do Sul. A Argentina também foi colonizada pelos espanhóis. Tem várias discussões a respeito desse tema aqui na Argentina, que também foi colonizada pelos espanhóis. O Peru também foi colonizado pelos espanhóis e também libera a eutanásia. E os países anglo-saxônicos e os Países Baixos, a Suíça, a Áustria, como países anglo-saxônicos, e também a Holanda e Luxemburgo, praticam isso de uma forma bastante natural. Não vou tratar disso agora, mas apenas para passar para vocês. Também outro tema polêmico dentro da eutanásia, a eutanásia em crianças, que também alguns países liberam para menores de 18 anos, né? E aí você fala, inconcebível, né? Como que um tutor vai decidir sobre a finitude da vida de uma pessoa que talvez não tenha consciência e discernimento para optar sobre aquele tema. Outro tema também bastante polêmico na eutanásia é quando a pessoa tem uma determinada demência logo no final da vida, já está com Alzheimer em estado avançado, uma demência, e você vai ter que decidir por ela a finitude daquele momento ou a passagem por uma morte natural. Então, esse é o que eu gostaria de trazer para vocês nessa primeira parte, e agora o Sérgio vai completar trazendo a eutanásia à luz do Espiritismo. Então, como vimos, o Rodrigo passou o quadro atual, né, do que acontece no Brasil e no mundo e o que já dissemos aqui, a eutanásia. Mas vamos ver do ponto de vista espiritual, o que o Espiritismo nos ensina a respeito desse tema. Bom, vamos lembrar que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de fazer o que quisermos. Deus
não sobreponha à vontade de qualquer pessoa. Como ele foi mesmo disse aqui no início, se eu quero tirar da minha vida por minhas mãos ou por mãos de outras, isso é um problema meu, né? E eu, obviamente, vou responder por isso, né? As consequências disso tudo. Eu quero dizer para vocês, quero começar com uma história em que o Chico visitava constantemente uma família paupérrima, onde a mãe era doente e o filho numa cama em estado vegetativo há muitos anos, né? O Chico então visitava aos domingos com a sua equipe e ele ali levava um alimento, limpava as feridas, limpava o lar daquela pessoa, aplicava um passe. E numa daquelas visitas, junto com o pessoal que participava com ele, que estava sempre junto com ele nesse serviço de assistência, estava presente um médico, e o médico falou para o Chico: Chico, mas mesmo nessas condições, não seria viável a eutanásia nesse jovem? Olha essa mãe como está, esse jovem demente e nesse estado lastimável, prostrado em cima da cama, qual é o significado disso? Né? E o Chico diz: olha, o Emmanuel está aqui do meu lado e diz que esse jovem foi em outras encarnações, tinha grande poder, decidia sobre vida e morte, torturava, e quando ele desencarnou, aqueles que ele perseguiu o buscaram, enraivecidos com ele, e ele então, o plano espiritual programou a existência dele e achou melhor colocá-lo nessa condição para que eles não o encontrassem. E ele falou: mas e a razão disso tudo? E por que isso tudo? Olha, Humberto de Campos nos diz que Deus aguarda sempre o tempo. O tempo é o melhor dos remédios. Nessa condição, esse espírito, habitando esse corpo que para nós era imprestável, traz ali um momento de reflexões para ele, né? Os perseguidores deles, nesse tempo todo, alguns reencarnaram, outros o perdoaram. Então as coisas foram se ajustando. É necessário, se nós interrompêssemos a vida dele agora, como o Senhor sugere, para aliviar o sofrimento dele e da mãe, nós estaríamos devolvendo esse irmão aos braços dos seus perseguidores, e as coisas continuavam do mesmo jeito. Então é um modo de proteção para aquele. E nós vamos ver também no livro Obreiros do Bem, de André Luiz, a história de Cavalcante. Cavalcante era um senhor, né, trabalhador nas lides da sua religião que professava, mas ele não tinha entendimento espiritual de como era a vida. Ele acreditava no inferno, no purgatório, essas coisas dessa natureza. E ele foi acometido por uma doença simples, uma apendicite, que a gente sabe que quando evolui, né, ela causa morte, porque alastra-se pelo corpo, infecção, aquela coisa toda. E Cavalcante, no hospital onde se encontrava, queria se reconciliar com a sua ex-esposa. A sua ex-esposa havia o abandonado porque ele não deu a atenção que ela merecia. Ele esteve envolvido tanto no trabalho e no trabalho tanto para ganhar o seu ganha-pão do dia a dia, como no trabalho de assistência aos outros, que deixou a casa e ela procurou seguir a vida dela, né? Num primeiro momento ele não aceitou, mas depois ele compreendeu que ele era o responsável por aquilo, e ele queria conversar com ela antes de desencarnar. E é interessante que o ambiente onde ele estava
O hospital onde ele estava internado era das piores condições, porque tanto a equipe de saúde como aqueles que visitavam os doentes ali para fazer a oração, uma prece, eram totalmente despreparados, né? Teve um momento em que um casal que ia ali fazer assistência para ele, se dizia religioso, ia levar conforto para ele, já não tinha mais paciência com ele. E no corredor do hospital encontra o médico e fala: doutor, e esse paciente vai morrer ou não vai? Como é que vai ser? Né? O doutor falou: olha, realmente, já estou considerando a hipótese da eutanásia. E nessa noite em que a equipe de André Luiz, que são socorristas, visita, né, estão em visita, e eles que descrevem o quadro que está ali naquele hospital, e eles lamentam profundamente, né, percebe que ele quer, como disse antes, conversar com a esposa, que alguém trouxesse a esposa dele ali para ele conversar. Percebe, gente, que esse momento de dor por qual está passando Cavalcante, ele fazia grandes reflexões. Era um momento em que ele queria de ajustamento de algumas coisas que precisava resolver aqui e não foi. Em algum momento, o espírito Jerônimo, que era o coordenador daquele grupo espiritual, diz: traga a esposa do nosso amigo aqui. E ela vem. Ele não sabia que ela havia desencarnado já fazia 1 ano, vítima de sífilis, e ele achava que ela estava encarnada ainda, mas não, ela veio em espírito. E como é que isso acontece, o encontro deles? Porque ele já está num estado muito avançado, perto do coma já, e aí expande espiritualmente a mente dele, e ele consegue ver, como você já viu, tantos casos, né, do paciente estar vendo um falecido, o pai, a mãe, um avô. Isso aconteceu com o nosso querido Cavalcante e a esposa. Então, ali eles se reajustam, ele pede perdão a ela também, né? E ali ele parte aliviado e diz: olha, eu estou feliz agora, porque eu pude conversar com você e me reajustar. Então percebe que esse momento foi muito importante para ele, embora mais tarde, né, depois disso acontecer, a equipe médica, o médico, aquele que havia conversado com os nossos irmãos religiosos no corredor, não é, aplica-lhe a injeção que culmina com a sua existência. Não vamos tratar disso, porque cada um é responsável. A gente sabe, o Emmanuel sempre diz que quando a gente interrompe a vida de um paciente, não é, dessa forma, todos serão responsabilizados, né? No caso do nosso amigo, ele queria muito estar, ele não queria desencarnar, de jeito nenhum. O que ele queria é o alívio e acertar com a esposa. A decisão foi do médico, né? E ajudado por aqueles que deveriam orientar no caso, né? Que não tinha conhecimento da vida espiritual. Ele então segue a vida dele. Bom, nós vamos ver no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos voltar aqui, porque nós vamos ver aqui alguns pontos chaves, né, sobre como o Espiritismo vê a eutanásia. Eu gostaria que vocês controlassem o tempo, porque nós vamos ser bem rigorosos nos 40 minutos, tá bom? Falta 15? Então tá bom. Como é que o Espiritismo vê a eutanásia, né? Alguns pontos chaves. Primeiro, o respeito à vida, a valorização da vida, né? Porque a vida é uma oportunidade para o aprendizado e evolução espiritual, né? A morte é apenas uma transição, não é o fim da existência. A gente vê o sofrimento de uma pessoa, olha do lado físico da pessoa, mas não percebe tudo que está por trás daquilo ali, né? Que os motivos que chegaram ali e a evolução que está acontecendo naquele espírito por causa do sofrimento. No capítulo 5, quando fala das bem-aventurados aflitos, a gente vê que a resignação é uma
qualidade que a gente desenvolve diante daquilo que é impossível a gente resolver. Quando eu não consigo resolver uma situação, eu preciso ser resignado e aceitar. Então, quando nós, né, ele fala aqui que o sofrimento e provação, né, é também uma questão de provar a nossa capacidade de suportar as adversidades que nós mesmos causamos, né? Então, o sofrimento é sempre interpretado como uma parte necessária da experiência humana, que pode ajudar na evolução moral e espiritual do indivíduo. Sendo assim, as dificuldades enfrentadas na vida têm um propósito, e que a aceitação, que a resignação, essas experiências é importante. Eu abro um parênteses para falar a questão da eutanásia nos animais, tá? Que não tem tanta matéria assim dentro do Espiritismo, mas quando se fala a respeito à vida, nós também tratamos dos nossos irmãos menores, que são os animais. E aí eu vou resumir uma fala de Emmanuel, quando foi perguntado como o mundo espiritual, como ele vê a questão da eutanásia nos animais. Então ele diz o seguinte: primeira coisa, os animais não têm provas nem expiações. Concordam comigo, todos vocês aqui? Eles não têm resgate, não têm faltas a cumprir, né? Porque eles não têm entendimento das coisas, não têm responsabilidade por o que fazem, né? Os animais estão aqui em aprendizado. Tudo que eles passam aqui é aprendizado. Então a fome, a sede, os maus tratos que é infligido a ele, tudo que acontece com ele, né, serve de aprendizado, de aprimoramento para ele. Apenas isso. Diferentemente de nós humanos, que diante da dificuldade ou do sofrimento que nós infligimos contra nós mesmos nessa ou outra encarnação, né, é o motivo porque às vezes a gente quer fugir dele, né? A gente sabe que toda vez que a gente afasta-se do nosso caminho, nós precisamos voltar aos trilhos, porque essa é a lei natural da vida, né? Na questão dos animais, primeira pergunta que devemos fazer: qual é a intenção sua qual a sua intenção em relação à eutanásia que você quer praticar com o seu animal? Tá? É financeiro? Ou é porque você não quer cuidar dele? Vai dar trabalho? Se isso estiver acontecendo, então a gente sabe o que vai acontecer com eles se você fizer eutanásia nessas condições. É um assassinato, e não vamos falar sobre isso. Todos os envolvidos, né, a gente sabe das consequências dessa atitude. Mas, se o animal, depois de constatado pelo veterinário, que é o que cuida deles, que não há nenhuma solução para o problema dele, que ele está em grande sofrimento, que não tem mais nada para ser feito, então é aceitável, né, e até, vamos colocar assim de forma mais compreensível que a gente diminua o sofrimento dele com a eutanásia, sim. Porque o veterinário vai fazer primeiro um procedimento, que é uma dose, né, para que ele possa dormir, relaxar os músculos e aplicar a injeção letal. Eu já fiz isso em 2 animais meus, não tinha condição nenhuma, né? É difícil, porque a gente sente, né, que é um ser próximo que está vivendo junto com a gente sente, mas que foi necessário. E Emmanuel conclui: os animais, eles reencarnam em seguida, né? Não tem nenhuma necessidade de ficar, né, passando por nenhuma experiência dolorosa, por culpa ou qualquer coisa, porque não tem nada disso. Bom, falando do livre-arbítrio, a gente sabe que tem o livre-arbítrio, que a gente pode fazer o que se quiser, encurtar a vida ou não, né? Mas a gente sabe que quando a gente encurta a nossa vida, a gente está interferindo no plano divino, né? Nas lições que a gente deve aprender nesse processo todo, né? A oportunidade de aprendizado é muito grande na dor, a gente sabe disso. É quando a gente faz profundas reflexões, quando a gente compreende os motivos que nos levaram aqui, a gente quer se reajustar, a gente se liga melhor com a espiritualidade maior, né, que é de onde nós viemos e estamos aqui apenas de passagem.
Então a gente às vezes precisa de alguns momentos como esse para ressignificar a nossa vida, né? É uma oportunidade de aprendizado, portanto, muito grande, né? Nós vamos lembrar de um caso que acontece também no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o caso de uma mulher que ela tinha uma vida muito atuante, gostava de estar em festas, promovia bingos de caridade, fazia muita coisa muito bacana mesmo assim, e ela foi acometida por um câncer de ossos, e a gente, quem sabe dessa dor, é uma dor muito intensa, que é muito difícil de se suportar. E entre idas e vindas no hospital, ela foi perdendo peso, cabelo, aquela beleza que ela tinha, uma pessoa de uma certa idade, mas todos diziam que ela era muito mais jovem do que ela parecia, por causa da alegria que ela tinha. Ela experimentou uma dor muito grande, né? E chega um momento que o seu marido chega até o leito e fala para ela: meu amor, você gostaria de morrer? E ela, naquele sofrimento todo, fala: olha, do jeito que eu estou vivendo, não vale a pena. Eu acho que sim, acho que eu gostaria de morrer. Então, foi a deixa para que ele, né? Bom, ela desencarna e no plano espiritual, assim que ela desencarna, ela sente uma coisa diferente. A dor do corpo físico não estava mais, mas ela ainda tinha náuseas, tinha vômitos, tinha algumas coisas assim. Ela falou: o que está acontecendo? Eu estou no hospital, eu estou vendo pessoas que eu já não estava mais comigo aqui. E ela foi se inteirando da situação. Um dia, ela é trazida para uma reunião na casa espírita, uma reunião mediúnica, e ela é esclarecida. Primeiro que o dialogador fala para ela: você reconhece que esse corpo não é o seu? Ele está te emprestando para você falar por ele, está reproduzindo o que você está dizendo? Então ela começa a se inteirar que ela realmente desencarnou. E é interessante, gente, que ela, por nunca ter lido, nunca ter familiarizado com o plano espiritual, ela tem uma grande dificuldade de adaptação lá, porque ela passou por 10 atividades no plano espiritual de trabalho, porque é trabalho, a vida é movimento. Primeiro ela foi para regiões de grande sofrimento com os trabalhadores, para ela observar se ela poderia fazer alguma coisa. Ela rejeitou, não quis. É muito sofrimento, muita gente, gritos e dor, eu não quero isso. Foi para outro setor, não deu certo, foi para outro também, não deu certo. E os espíritos, tendo paciência, vão para ela: olha, perceba, a vida é continuidade, é trabalho. Agora você deveria estar, né, aprendendo e trabalhando. Chega um momento que ela diz o seguinte: bom, eu vou fazer alguma coisa. E ela então começa a varrer ali o local onde ela está, do candário, seja lá o que for, no plano espiritual, contribui de maneira simples. E um dia alguém diz para ela assim: vamos comigo no lar de crianças? E ela aceitou, e ela passou então a gostar de trabalhar com crianças. Ela passou a estudar melhor, ela passou a ser assistente, estou falando no plano espiritual, assistente dos educadores de lá, e ela ia estudar firmemente para que na próxima encarnação dela ela pudesse ser uma educadora. E mais tarde ela percebe que a morte dela ocorreu quando o irmão dela e o esposo, né, decidiram que deveria interromper o tratamento de forma com uma injeção letal, e então ela entendeu, né, que ela, por isso que ela sofreu até um tanto mais, assim, a questão do desligamento que demorou um pouco mais. Então, a gente percebe que nesses casos, né, a nossa, é muito importante que a gente compreenda a razão da nossa vida, que a gente se prepare e estude, para a gente, ao retornar à pátria espiritual, que de onde nós viemos, a gente possa ter uma maior facilidade de adaptação. Quando nós voltamos para o plano espiritual, é como quando nós reencarnamos aqui.
nós vamos precisar às vezes aprender a andar, a falar, não é assim? Tudo isso às vezes demanda tempo. Se a gente tem um conhecimento melhor, isso facilita muito a nossa adaptação no plano espiritual. E quando nós forçamos essa situação para que a gente alivie o sofrimento, nós estamos incorrendo, né, um prejuízo muito grande. E isso faz com que nós precisamos rever ou recomeçar do ponto onde nós paramos. Então, é uma forma equivocada, não é? De achar que nós vamos dar uma finitude, como foi falado aqui no começo da vida. A vida corporal, sim, mas a espiritual não. Ela é perene, ela é constante. Aliás, nós só temos uma vida, nós temos várias experiências, não é isso mesmo? Também vamos falar do... Deixa eu ver se tem outro caso aqui. Bom, falamos na questão dos animais, né? O caso Cavalcante. Falamos do caso que o Chico conta lá, né? Do nosso amigo. Bom, eu paro aqui, acho que isso, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo trata do sofrimento humano e como ele deve ser tratado, né? Segundo o Espiritismo, o sofrimento pode ser necessário, já falamos isso aqui, para a evolução do espírito, e guarda sempre relação com provas e expiações. Expiar é o quê? Reparar, né? É a gente estar voltando no local onde nós paramos, ou o motivo que nós estamos passando agora está sempre relacionado com o nosso passado, presente dessa encarnação ou de vidas anteriores. É isso mesmo? Lá no capítulo 27, nós vamos falar de fora da caridade, não há salvação. Kardec também trata disso. Ou seja, qual o papel nosso, então, enquanto aqui, nós estamos aqui? O que eu posso fazer para aliviar a dor do meu semelhante? Não é isso? Esse que é o ponto-chave enquanto nós estamos aqui, enquanto espíritas, cristãos, né, vivendo em sociedade, é minimizar o sofrimento do outro, né? Com palavras, não é? Estando do lado, né? Não, muito importante, no caso lá da ortotanásia, quando o paciente e a família compreende que é deixar o curso natural da vida acontecer, claro, com os paliativos que para evitar o sofrimento, e, se possível, trazê-lo pelo regaço da casa, pelo lar, para o lar, onde ali os familiares juntos podem dar maior apoio a essa pessoa, né? Possa fazer reflexões, prepará-lo para esse final de ciclo, essa transição. Então, o apoio é muito grande. E aí entra a questão do capítulo 27, fora da caridade, na salvação, né? Então, lá na questão do 953, também é tratado, né, a Emmanuel Kardec faz a pergunta aos espíritos, né, quando a pessoa se vê diante de um fim inevitável e horrível, ela será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte, né? E ele fala que é sempre culpado aquele que não guarda o termo que Deus lhe marcou para a existência, né? E quem poderá estar certo de que, malgrado das aparências, esse tempo tenha chegado de um socorro inesperado que não vem de último momento? Quantas vezes acontece da gente pensar que uma situação não tem mais nenhuma solução e aparece no minuto seguinte? Isso vale tanto para o suicídio voluntário, como também nas questões em que colocamos aqui da eutanásia. Então, sempre lembrar que a pessoa que está passando por esse momento, eu estou passando por esse momento, é sempre um aprendizado, é um reajuste, é um acerto, né? Então, as consequências desse caso, quando a gente falta a resignação, quando a gente falta a submissão à vontade de Deus, né, é que a expiação proporcionada por esse gesto vai ser sempre de acordo com a gravidade da falta. Cada caso é um caso. Não dá para colocar que todos os casos são iguais. Tá bom? Pronto. Não precisamos mais desse. Tá bom? Agora eu vou deixar aberto para... Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, antes que você faça. Eu posso fazer uma pergunta? Na ortotanásia,
como não é dado um medicamento para abreviar de vez a vida, só deixa a pessoa ir sozinha e dando remédio para não sofrer. Isso. Né? É considerado o abreviamento da vida? Ou ela morre na hora certa? Depois constatado que não há mais nenhum recurso para ser ministrado que vai prolongar a vida dela, o dever do médico, no caso agora, é minimizar a dor. A dor. Não, eu falo porque a gente teve esse caso na família e hoje que eu entendi, eu tinha esse sentimento de culpa. Minimizar a dor. Que foi ortotanásia, eu nem Isso. sabia desse termo. Mesmo que a pessoa esteja no estado... Mas não foi não foi por vontade dela, porque ela não tinha mais condições nem de decidir, nem acordava mais. Mas vamos lembrar uma coisa, Maria Aparecida, que a nossa conversa às vezes nem sempre é com ele no corpo, fora dele. Então, as nossas vibrações, a nossa conversa pode ser de mente a mente. Fora do corpo, o espírito vai estar assim, né? Quer dizer que ela morreu na hora certa. Na hora certa que precisava, né? Foi Sem sem dor. Nem você prolongou a vida dela. A gente Um simplesmente sofrimento. decidiu por não prolongar por mais um pouquinho, que era muito sofrimento, muitos anos. Né? Esse é o entendimento nosso, né, em relação a isso. Eu tenho uma pergunta. Tá lá. Você recusar um tratamento, existe o tratamento, e apesar da dor, é considerado uma eutanásia você se recusar E àquele o tratamento te oferece cura? Isso. Possibilidade. Possibilidade. É considerado. É o que diz ali, né? Ó, quem que sabe agora que se Deus não pode Mas aí eu entendi, meu entendimento foi daquela que seria incurável, porque a gente sabe que tudo é possível. Mas eu falo assim, alguns se recusam o tratamento de câncer. A gente sabe que hoje é possível. É considerado, sim, um tipo de eutanásia. A gente sabe que Está pensando. toda vez que a gente interrompe uma situação como essa, no caso da eutanásia, que a pessoa quis ou que os parentes decidiram, né? A gente sabe que quantas coisas aconteceram na ciência que ajudam, não é? Então, tudo isso é experiência para todos os lados. Então, a decisão da pessoa recusar um tratamento que poderia dar a ele, então é possível que ele, né, esteja abreviando a vida. É um tema bastante polêmico, né, André? Eu acho que nós não temos essa medida, né? É muito difícil você saber se você vai se recuperar ou não. Geralmente você vai ter que se socorrer aos profissionais da medicina, para que eles possam avaliar realmente as condições, né? Principalmente hoje, eu acho que eu até já falei isso com vocês, né? Eu lembro que quando eu era criança, a maioria das pessoas faleciam entre 50 e 60 anos de idade. Geralmente por doenças que hoje já não falecem muito pouco, né? Que são diabetes, hipertensão, né? Essas drogas hoje em dia, de pressão, de diabetes, prolongaram muito a vida das pessoas. Então, hoje em dia, quando uma pessoa desencarna aos 70 anos, você fala assim, nossa, faleceu cedo, né? Desencarnou cedo, né? Coisa que, quando eu tinha 10 anos de idade, era muito comum as tias da minha mãe desencarnarem com 56, 60 anos, era muito. Eu me imaginava com 40 anos velho, com 50 anos já caminhando para o desencarne, né? Hoje em dia já não, né? Você vê que a medicina evoluiu muito, né? Ela traz vários tratamentos. E também traz tratamentos paliativos, de testes, né? Na verdade, eu confundia a ortotanásia com a eutanásia, né? Porque o que o espiritismo prega é que a eutanásia não é legal, não é proibida, não é devida. Moralmente aceita e religiosamente, doutrinariamente, ela deve ser repelida, né? Mas a ortotanásia, ela é possível. Acho que o difícil é essa medida, né? Para o Conselho Federal de Medicina,
a ortotanásia é possível. Né? Lá no Conselho, no regimento do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, tem um dispositivo que fala que o médico, diante de uma impossibilidade de cura do paciente, ele tem que orientar a família com relação à ortotanásia e respeitar, sobretudo, a vontade do paciente se quer fazer ou não aquele procedimento. Eu passei por isso, por exemplo, no caso da minha mãe teve um câncer de pulmão muito rápido e a gente descobriu em abril e ela desencarnou em julho. Sim, foi rapidinho. E aí, você ia falar com o médico não te falava. Esse tratamento vai dar certo, não vai dar certo, qual que é a possibilidade de tempo que ela vai poder sobreviver, ou realmente é só um teste de uma medicação, né? É difícil tomar essa medida, né? Porque eu acho que talvez eu, no lugar dela, nós não perguntamos para ela, mas se eu soubesse que eu teria, por exemplo, se o médico chegasse e perguntasse o meu consentimento, se eu tinha mais 3 meses de vida, por exemplo, que tinha um tratamento que poderia prolongar mais 2 meses, e se eu queria tomar aquele talvez eu optaria por uma ortotanásia, talvez um medicamento que aliviasse o meu sofrimento, para que eu pudesse, naqueles últimos momentos da minha vida, poder fazer uma reflexão de tudo aquilo que eu vivi, das minhas provas, das minhas expiações, me reconciliar com aquelas pessoas que realmente eu não pude, entendeu? Deixar um aviso. Talvez eu optaria para isso naquele momento, mas nem sempre, às vezes, a gente tem o conhecimento, nem às vezes o profissional da medicina é aberto para te falar isso. Né? É uma decisão extremamente difícil e tenho certeza que cada um de nós, em algum momento, vai viver isso ou vai participar de alguém que teve que tomar uma decisão dessa, ainda mais nesse momento, onde cada vez mais as drogas vêm prolongando cada vez mais a vida das pessoas, né? Cada vez mais prolongando. Então a gente talvez vai ter que passar por isso um dia, né? Mas assim, o Espiritismo é muito claro. Nós não podemos abreviar aquilo que não nos é dado criar. Então nós não temos o direito de tirar a vida, né? Essa discussão sobre a questão do corpo é uma questão extremamente complicada. Como, por exemplo, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, a mulher não poderia fazer laqueadura sem pedir para o marido. Tinha que fazer todo um protocolo médico e pedir opinião. E aí? O corpo não é seu? Né? Não é você que escolhe quem tem filho, você tem que pedir para o outro. O homem também não poderia fazer vasectomia se não pedisse para a mulher. Tinha um protocolo, né? Hoje em dia já não mais tem isso. Você pode ir lá e dizer, olha, eu quero ou não. É uma questão do seu próprio corpo, né? E a vida? Né? Tá certo que é o nosso bem maior, né? Mas não, assim, à luz do Espiritismo, que é hoje o nosso tema aqui, na verdade não nos é dado tirar aquilo que não nos é permitido criar. Bom, então a recomendação nossa é sempre conversar, né? Você não precisa esperar que a doença chegue. Por que você não leva essa conversa para sua casa de vez em quando, com seus familiares? Leva isso, trata. Em tal circunstância, como nós vamos proceder, isso ajuda demais, não é verdade? Porque na hora, às vezes, a pessoa não tem mais decisão para ser tomada, mas é uma conversa que foi feita antes. Então isso é muito importante, não é? Que isso venha acontecer. Mais alguma pergunta e tempo? Não, pergunto se alguém tem alguma dúvida ou gostaria de colocar. Alguém gostaria de colocar, fazer uma colocação, fazer uma pergunta? O Espiritismo, então, ele não recomenda que se faça, né? Mas quando a gente vê na lei de liberdade, a gente é livre. Exato. Né? Você pode fazer ou não, e a consequência vai ser de cada um. Se faz ou não, do jeito que quiser fazer ou não, né? Exatamente. O bom do Espiritismo é isso, que ele orienta, aconselha, mas ele não é como talvez outras denominações religiosas que proíbem terminantemente que não se faça aquilo, né? Ele dá liberdade de escolha para a gente. Liberdade sempre de fazer ou não. É por isso que é bom a gente ter o conhecimento, porque isso expande a nossa consciência, a gente entende melhor a vida. Exatamente.
E aí toma as melhores decisões. Né? Sempre a decisão é nossa. Né? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Terminando na hora. Né? Não falar mas eu pergunto para eu já tinha. Você tem, não tem seu livro? Não é? Eu falo, acho que eu tenho pergunta. Ô, Sueli, por favor. Não. É que quando você falou de laqueadura, exemplo também, eu falei assim, poxa, essa pessoa não está cortando O direito o direito de uma reencarnação. É para pensar, né? Nunca pensei nisso. Não vamos responder isso, não. Primeira Vamos vez. pensar. É isso, não é próxima. Mas aí já entra em métodos conservadores. Se você fazer uma laqueadura, você está tirando a possibilidade de uma vida. Por outro lado, Mas aí também, tem os métodos conceptivos por também. outro lado, aí já também a gente que uma- visita muitas famílias em grande necessidade e vê um filho atrás do outro sem nenhuma condição de cuidado, nós pensamos aí, a gente pensa, será que não era o caso de fazer uma laqueadura? Olha a situação difícil que a gente fica, né? Aí a gente pensa, mas Não Deus é não faz verdade? nada. Que Então não é. tem os dois extremos, né? Aquele que pode e não quer e aquele que não é. Então é De sempre uma questão. repente, deixa de nascer aí o Chico Xavier na família. Mas todo Chico Xavier, É. todos na vida, quem foi o oitavo também que nasceu? Família de muitos filhos, sempre que nasce um. Eu acho que o que está na programação bem. Antes da laqueadura. Se não se faz a laqueadura, Não, isso laqueadura E tem um detalhe também importante. Dá um jeito de vir, se tivesse sido ali. Não, e tem um detalhe, né? O filho que for seu, não precisa necessariamente vir pela sua barriga. Né? Na verdade, vem de outras maneiras e chega até você. Isso aí é. E a gente vê todos os dias as crianças nos pedindo sempre, não é? Então nós temos quantos filhos nós temos por aí que não foi gerado por nós, que chega até nós porque a gente está com temos condição de tutor mesmo, né? Esse é o nosso trabalho, Eu acho que o importante mesmo é essa reflexão de expansão da consciência. Sim. Que você possa fazer essa reflexão e poder se colocar naquela situação de empatia, de como você, na verdade, os temas são muitos, né? Nós poderíamos tratar aqui, uma manhã de domingo, por exemplo, sobre transfusão de sangue, que os testemunhos de Jeová não proíbem. Se a pessoa consegue sobreviver depois de uma transfusão de sangue, é lícito deixar que ela, na verdade, faça o desencarne naquele momento? Então. E a questão dos animais, por exemplo, que você vai lá no supermercado e compra proteína animal direto, que aquele animal que está lá tomando um tiro para estar lá, todo açougue do supermercado nada mais é do que um necrotério. Não, nada mais é do que isso. Então, assim, são temas extremamente difíceis. Todo dia a gente passa por essas provas e expiações, né? Bom, então nós encerramos aqui, agradecemos imensamente, né? Esse é um tema que cabe muita discussão, tem muita coisa para estudar, mas procure sempre colocar assim a razão, o discernimento, pesa os prós e os contras e faça a decisão que você achar melhor. Deus não interfere, é você que decide. E se você já fez isso e agora foi tocado, você poderia ter feito, mas esquece. Você fez aquilo que foi o melhor naquele momento. Tranquilo, né? As coisas são assim, né? A partir do que eu passo a conhecer, aí eu posso ter um pouco mais de responsabilidade. Até então, que eu não sabia, é diferente. Né? São pesos e medidas diferentes. Isso aí. Mas eu peço um encerramento. Então, primeiro agradecer a Deus, sempre a oportunidade de nós nos reunirmos e ter essa discussão tão saudável. Tenho certeza que nós vamos levar para a nossa vida essa introdução desse assunto tão importante que define a minha vida e do meu próximo, daquele que convive comigo. Que Deus nos ampare, nos abençoe, aqueles que invisíveis estão aqui conosco também, nos orientando ou participando como alunos, como nós. Nosso agradecimento sincero, que cada um possa retornar aos seus lares, né? Com um nível de consciência melhor, como disse o nosso amigo, expandindo a nossa consciência. E aí, com toda certeza, vamos ter melhores acertos. Se errarmos, não nos preocupemos. É assim que a gente aprende também com os erros. Que Deus nos abençoe a todos.